Isso. Pode, se você quiser concluir primeiro, a Liliane, ela aguarda se você concluir. É um A Liliane é uma querida nossa Ah, aqui também. beleza. Um minutinho, então, só porque daí eu termino, para não perder a A linha. evolução do livro. E aí entra o silêncio, a prudência, praticar o que se aprende. São 7 lições principais, vamos dizer assim. Então, dá essa conotação das professoras trabalharem dentro das escolas, dos pais trabalharem em casa, porque ó, se você erra, às vezes tem consequências difíceis. Na primeira delas, por exemplo, o gatinho nasceu num tronco de árvore, mas ele ouviu um barulho lá de fora e começou a miar, e vai lá um índio e pega ele, tira ele da ninhada dos irmãos e leva consigo. Então, ele aprende que, às vezes, o silêncio é importante para não acontecer coisas que possam trazer dificuldades, sofrimentos, etc. Veja que é uma conotação assim, interessante para a educação dos adolescentes, que eu procuro fazer. Tudo que eu escrevo hoje em dia, embora, vamos dizer assim, seja literatura, etc., eu procuro levar conhecimento, ensinamentos que acho que todos deveriam fazer, e não distorcer conhecimentos, distorcer cultura, distorcer coisas como muitas vezes acontece. Então, vamos para a pergunta. Tudo bem, Liliane? Liliane, ela é autora do livro Fundo do Poço, eu já estive lá. E ela quer fazer uma pergunta para Admir. Aí, ó, o livrinho dela. Opa, Faça a pergunta. Show de bola. Muito bom. Incrível. Tá baixinho, tá baixinho. Eu não estou ouvindo. Vou ver aqui, meu celular tá com um pouco de Agora vai. Melhorou? Agora tá. Ixi, agora tá. Tá. Eu estava aqui ouvindo o senhor e, pelo que eu entendi, na história do senhor tem uma parte da história é ficção e a outra parte é realmente o que aconteceu com o senhor participou dessa história. Como é que o senhor faz para fazer esse casamento da ficção e a realidade transformar em uma história? Como que o senhor fez esse processo? Isso aconteceu nesse primeiro livro, que é Presságio. Então, eu fazia uma viagem, eu era vendedor de vinhos, e eu fazia uma viagem que eu saía aqui do Rio Grande do Sul e ia até Natal, certo? E dentro dessa viagem, me aconteciam coincidências de encontrar pessoas, fatos, até de me oferecerem bilhetes de loteria, a pessoa me procurar, olha, eu tenho um bilhete de loteria com a placa do seu carro, etc. E depois de outras coincidências, me levava a me questionar, mas por que isso? E aí a pessoa não me vendia o bilhete, não, eu tenho ele, porque esse senhor do restaurante, eu só estou ilustrando com um exemplo, esse senhor do restaurante foi que me pediu esse número. Eu digo, mas por que você veio me oferecer então? E aí eu tive que falar com a pessoa do restaurante que tinha pedido aquele número, não sei por quê, então, para discutir o bilhete. E daí, essa história do tio, eu inventei ela. Então, dentro da passagem real, eu inseria assuntos do tio, de invenção, entende? Então, o livro, ele passa eu saindo do Rio Grande do Sul, dormindo em Santa Catarina, indo para São Paulo, indo depois para o Nordeste, todas as capitais do Nordeste. Então, essa parte é real. E dentro dela, eu inseri essa outra parte de ficção. Quando eu terminei a parte real, eu digo, mas não está legal. Não está sem graça. Não é atrativo esse livro. Então, eu criei o tio e passei a inserir leitura
novamente, né? Claro, tem que fazer toda a leitura novamente e inserir coisas do meu tio no meio da história que já estava completa. Entende? Então, você tem que retrabalhar. Entendi. Então, o senhor primeiro escreveu a história, quando foi fazer aquela leitura que todo escritor faz, né, antes de liberar a história, o senhor viu que precisava de algo a mais para implementar a história. Porque não estava boa. Exato. Entendi. Olha, Obrigado, tá? olha, foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado, Liliane. Obrigado pela participação, viu? Ótima pergunta. Muito legal. Nada. Eu saio aqui ou você me tira, Rodrigo? Pode sair, Nini. Muito legal, né? Eu queria agradecer a presença do Esmeraldo, grande, queridíssimo amigo. Esmeraldo é um amiguíssimo nosso aqui, parceiraço. E agradecer também a presença do Eldene. O Eldene, ele é autor do livro Etnomatemática, e se Deus quiser ele vai estar com a gente aqui também. A Mássoa Eliana, a Hanan, nossa, que diferente, Hanan Garolato, desculpa, a Karina, a Regina, o Bruno Lacerda, a Alana Santos, Jéssica Soares, Ana Santos, Peppa Sonda e o nosso querido Esmeraldo. A Mara Gomes, ela fez um comentário aqui muito legal, muito engraçado, que ela falou assim, ó: também quero a placa do seu carro depois. Me manda um direct, quem sabe. Muito bom. Muito bom. E o pessoal chegando aqui, a Joia Schutz, a Jéssica, o Douglas Fernando. E qual foi o livro que mais te marcou até hoje, Admir? Olha, eu acredito que teria sido o primeiro, porque é o primeiro, vamos dizer assim. Não vamos dizer assim, pela forma que eu escrevi ele, porque hoje eu reescreveria ele, tiraria algumas coisas que eu amadureci, que vejo que não cabem, e republicaria, mas só com o enredo principal, né? E algumas coisas assim reescreveria. Sem querer descaracterizar o livro, porque senão você tira ele da época, certo? Mas o primeiro é essencial, né? Porque o sonho vinha desde adolescente, publicar um romance. Eu escrevia poesia, se gosto, hoje, vamos dizer assim, publiquei 2 livros de poesia, estou organizando para publicar mais 2 esse ano, mas o romance é o que me enche os olhos, vamos dizer assim. Então, gosto de poesia, escrevi, inclusive, se a gente for observar a leitura que eu fiz aqui, de parte desse livro Consciência e Julgamento, ele é todo rimado. Então, a poesia faz parte. É uma delícia de ler, porque ele é todo rimado. É muito gostoso de ler. Então, quando eu comecei a escrevê-lo, comecei fazendo com rimas, que me é prático, porque hoje, claro, né, me é prático. Antigamente não era tão prático. Quando eu vi que saiu um capítulo, todo ele meio rimado, rimas internas, não de finalização de frase, etc. Rimas internas. É mais prosa rimada. Então, o meu desafio foi até onde eu consigo ir com o romance desta forma, sabendo que muita rima pode se tornar chato, né? E repetitivo. Então, na releitura, eu limpei bastante coisas que achei chato daquilo que eu escrevi. E, claro que a gente, antes de publicar, relê o livro umas 10 vezes, mais ou menos, né? Então, ao escrever dessa forma rimada, se torna
penso eu, para quem gosta de poesia, agradável também ao leitor. Enquanto ele desfruta do enredo do romance, ele vê o poema em si dentro da narrativa. Eu vou explicar por que eu hoje estou muito mais com poesia na minha cabeça. O exercício desse livro, que foi quando eu comecei adiante na escrita, eu digo, agora não posso parar, eu tenho que ir até o final. Porque o conto, quando ele começa a contar aí o gaúcho, etc., beleza. Mas depois eu vi que eu não poderia, eu tinha que ir até o final do livro assim, porque senão ficaria descaracterizado. E aí foi um grande desafio. Foi. E depois dele, além de outros poemas pequenos, até que eu publico no Facebook, etc., eu construí um livro de 800 versos longos, que eu tenho ele registrado, inclusive, para publicação, que chama-se Oitavas Casadas. Então, é um livro de todos os poemas de 16 versos. São 50 poemas de 16 versos, né, que dá 800 versos. E dentro desta construção dos poemas, os primeiros 8 versos, as rimas casam entre si. O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. No outro estrofe, os versos que estavam nos extremos do primeiro estrofe vão para o meio, e os do meio vão para os extremos. E depois começam, nas outras oitavas, rimas novas. Então, para isso, para ficar com Meu sentido, Deus do céu. e são poemas de versos longos, não são curtos. E eu comecei a escrever por acaso. Eu estava escrevendo esse livro Cantiga ao Cisne, né, que eu publiquei em 2022. Tem mais livro para mostrar aí para gente, né? Tem mais livro aí para mostrar, né? Isso. Eu estava escrevendo esse livro. E aconteceu de eu entrar num clima de escrever versos mais longos. E aí, escrevendo poemas, conforme surgiam as ideias desse livro, comecei a escrever alguns e tive a ideia de fazer daquela forma. E quando eu vi, tinha vários daquela forma. E aí eu resolvi fazer outros para complementar esse livro aqui. E aquele lá, comecei a trabalhar todo o livro assim. Um desafio também para mim. Aí você precisa pesquisar palavras sinônimas, ter uma conotação de sentido, rimar naquela forma. É um trabalho árduo, vamos dizer assim. Mas a gente aprende. É um mega desafio, né, Edmir? Mas aí, aquilo que a gente falou primeiro, o artista, né, de todas as áreas, ele tem que se desafiar. E ele tem que ousar. Por exemplo, eu não vi nenhum livro romance escrito rimado até hoje. Com rimas internas como Consciência e Julgamento. Eu não conheço, não sei se você conhece. Foi o primeiro. Nós podemos pegar um pouco as Lusíadas, mas aí é um livro poemado, vamos dizer assim, né? E eu, por acaso, sei lá, comecei a construir assim e desafiei até o fim. Entende? E assim, este outro de rimas nessas formas, todos os poemas iguais, 50 poemas, também não conheço nenhum livro assim. E foi um desafio para mim. Assim é que eu penso que a gente vai inovando a arte. Pode agradar ou pode desagradar. Eu tenho consciência disso. Agora, pelo menos merece uma observação. Quem é leitor vai querer ver como é que é aquela história ali, certo?
se tem essa construção, vamos ver como é que é. Se ficou bom, se não ficou, vamos dizer assim. Então, esses desafios, essa condição de usar, de ser pioneiro em alguma coisa, eu acho bem interessante. E dentro da arte, acho que sempre a gente tem para criar. Basta que a gente use a intuição, a inspiração, o esforço, o estudo, a pesquisa, sei lá, todas essas coisas que acho que são importantes. Cada um de nós vem para a vida para alguma coisa. E cada um de nós tem que cumprir a sua tarefa. Eu acredito nisso. Cada um tem uma missão. Eu não entro... Vamos dizer assim, eu tenho conhecimento da espiritualidade muito mais embasada na questão espírita. E a questão espírita, ela é questão prática. Não existe muito misticismo na história. Vamos dizer assim, ela desmonta os misticismos e torna uma instrução prática das coisas. E eu acredito nisso. Então, cada um de nós vem para aprender, para desenvolver, e aprender principalmente, concordo com a entrevista com o colega ontem, desenvolver o amor. O amor. A partir de que você desenvolver o amor, todo o restante da tua vida vai para os eixos. Mas não é o amor de matar a Teresa, porque ela saiu morta. Certo? Esse amor é dependência emocional. Isso é paixão, que um dia se transformará em amor, quem sabe. Quem sabe não vai se transformar pela questão do aprendizado. É o amor que eu falo, é esse incondicional, aquele que Jesus falou. O que Jesus fazia, já entrando nessa linha? O que eu acredito. O que Jesus fazia? Porque a sua principal mensagem foi o amor. Dele deriva o perdão, deriva todas as coisas. Fazer o bem, caridade, etc. Mas a essência é o amor. Aconteciam curas com Jesus? Sim, por causa do amor. Entende? Hoje acontecem curas comprovadas em muitas áreas, porque hoje a informação corre muito, então é mais fácil isso, né? E comprovações de curas, de doenças, de câncer, de um monte de coisa. Mas é tudo força do amor, jogo de energias, certo? Jogo de energias. Então eu não posso me comparar aos fenômenos que Jesus fazia, porque a energia dele é muito superior. Eu entendo Jesus como um ser humano que veio e encarnou. Ele não é o único Filho de Deus. Eu tenho uma lógica que me traduz, vamos dizer assim, e me retém as coisas práticas. Se Jesus fosse o único Filho de Deus, nós seríamos filhos de quem? Sabe? Então, essas questões, a gente precisa se trabalhar. Então, todos nós viemos na vida com uma missão, e ela precisa ser realizada. Mas dentro desta vida, enquanto você realiza essa missão, você pode desenvolver outras coisas. E pode ir além da missão. Cabe o esforço de cada um. Porque dentro de determinadas condições em que a gente nasce, veja aquilo que nós estávamos falando primeiro. Nasci lá no sertão, né, do Rio Grande do Sul, lá na roça, certo? Sem boas condições. Condições difíceis. Mas o teu trabalho, o teu esforço vai se desenvolvendo e vai conquistando. E é isso que eu acredito também para a vida. Você constrói o seu destino. Bem ou mal. E aí, se nós pegarmos a palavra do Cristo, né, de Jesus, lá na Bíblia, a cada um segundo suas obras. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então, você, sempre levando a literatura na história, né? Você projetou, queria ser um escritor. Se isso vinha da alma, era uma missão sua. Até eu vi uma entrevista com um colega que desistiu de escrever, depois teve que refazer tudo, né?
Eu esqueci o nome dele. Eu achei bem interessante a história, vi a live que tu fizesse com ele, né? E que ele rasgou os É o Naldo Silva. Ele é 600 páginas, né? Ele fez esses dois livros aqui, são dele, ó, do Esse. Naldo. Naldo também é um que esse mesmo. Aqui. Agora, pelos livros... E aí ele teve que voltar a escrever. É a missão dele. Eu até brinquei num comentário que fiz com ele. Não adianta você fugir. Não. Se a sua missão é essa, vai puxar. Claro que a gente pode desistir e não fazer nada. Vai sofrer. Vai penar por isso. Vamos dizer assim. Mas a gente é livre construindo o nosso destino. Você pode programar o seu dia de amanhã, mas não pode refazer o ontem. Então, faça bem o hoje para que amanhã atinja aquilo que quer. Então, eu tinha o sonho de ser escritor, fui trabalhando. E, às vezes, precisa de muita paciência, muita resiliência, porque demora. Poxa, mas um ano é longo. Mas imagina 10 anos. Imagina 20. Mas tem que persistir. Estamos cheios de perguntas aqui, ó. O Eldene, queridíssimo, perguntou quantos livros você já tem publicado. E o Maurício, o grande Maurício, está te parabenizando muito aqui. Admir, você está de parabéns. Guerreiro, isso mesmo, campeão. Vai para cima. Obrigado. A Adneia Bigaus colocou show, show. A mente humana é fantástico. O Maurício colocou de novo. Muito legal, muito legal, muito legal. E a gente está entrando num assunto muito oportuno, né, Admir? Responde o Aldene, quantos livros Sim. você tem publicado? Depois a gente continua na espiritualidade, que está incrível. Claro. Então, eu tinha publicado 4 livros até 2012, que foi quando eu publiquei O Gato que Não Morria. E aí dei aquela parada. E em 2022 publiquei mais 3. Então, são 7 livros até hoje. E se eu fizer a conta, tem mais uns 7 assim, prontos para publicar. Mas vou publicando aos poucos também para ir construindo uma caminhada. Então, além, no ano passado, esse Consciência e Julgamento, esse que eu já mostrei que é Cantiga aos Cisnes Poema, e esse infantil, Os Pais Contam, Os Filhos Cantam. Eu nem tinha observado, mas são vários livros infantis já, né? Porque uma vez alguém me aconselhou a escrever livros infantis também. Então eu acho que eu segui. E outra coisa que me leva a isso, porque também é um exercício. Você escrever bonito, mas escrever simples para as crianças entenderem. É um desafio. Muito legal. Olha a chave. Olha a dica aí de ouro. É um grande desafio. Então, esse livro, Os Pais Contam, Os Filhos Cantam, cantam porque são 12 contos infantis e cada conto tem um versinho. Do tipo, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, né, que todo mundo conhece. Então, tem para as crianças cantarem. E o sentido é tentar aproximar os pais dos filhos. No estilo, você vai levar seu filho a dormir e conta uma historinha para ele. Provavelmente ele vai dormir antes do final. Mas criança adora ouvir de novo. Aí você conta de novo. Aí, se tiver alguma palavrinha difícil, ele vai te pedir, mas o que é isso? E aí você explica. E se também você não sabe, procura lá. Né? São poucas coisas. Às vezes é comum para mim e não é comum para outra pessoa. E aquelas que é comum para ela não é comum para mim. Então, a linguagem, às vezes, tem essas coisas. Mas esses 12 sonhos, que são sonhos mesmo. Certo dia sonhei, né? Certa noite eu sonhei. Não, todos começam assim. Certa noite sonhei que eu era um inventor. Sonhei que eu era um peixinho. Sonhei que eu era o sol. Sonhei que eu era o jabuti.
E aí acontece o desenrolar. Também tudo um tanto rimado e na linguagem de criança. E que serve também, com certeza, para as escolas que trabalham com a infância. Legal. Para os professores contarem, etc. Então, isso tudo leva ao quê? A gente começar a trabalhar com a leitura desde criança. Coisa que o nosso país não faz. Perdeu muito. Essa é a verdade. Vejo assim que o nível educacional, em termos de leitura, perdeu demais. Eu convivi com crianças e adolescentes, até porque fui fazer palestras em escolas, na questão da espiritualidade, e que as professoras, às vezes, comentam, tenho amigos professores, que os alunos eram muito dispersos, que os alunos não davam atenção. Só que comigo era o contrário. Você acredita que eu ia palestrar? Vou contar um caso. Eu fui numa hora antes do recreio, né? E quando eu entrei na sala de aula, os alunos estavam vendo um filme, não sei de que tema era, com o professor, que era da aula anterior. Quando eu entrei, eu disse, barbaridade. Essa é uma expressão gaúcha, né? O que essas crianças vão prestar atenção no que eu vou falar sobre espiritualidade, porque eu entrava também nas questões de astrologia, até, etc. Depois de verem um filme. E aí você começa a falar isso e está um burburinho ainda, porque elas estão todas alinhadas ao que elas estavam vendo primeiro. E aí você começa a falar, começa a colocar, e começa a tocar em cada um deles perceberem que isto é a vida deles, que eles estão inseridos nisso. Chega o recreio, depois de uma hora de papo, as crianças pediram para não ir ao recreio, se fosse possível a merendeira trazer o sanduíche para elas aí na sala de aula, para continuar a me ouvir. Terminou o recreio, pediram para outra professora se não queria, se não pudessem, continuar a me ouvir também na próxima aula. Então, o problema é das crianças ou é da forma como nós conduzimos? Eu sei que matemática, às vezes é chato, né? E eu levava um assunto, vamos dizer assim, mais eloquente e também inovador na história. Ficou mais fácil para mim, claro. Mas às vezes falta esse tipo de trabalho com as próprias crianças para atrair a atenção delas. Então, penso que os livros também devem conduzir a essa reflexão das crianças e levá-los à leitura, etc. Porque leitura é viajar. Se você ler o meu primeiro livro, você vai até Natal. Só para a gente brincar. E é sempre assim. Então, esses sonhos, imagina uma criança ouvir falar de que alguém gostaria de ser um cravo. Ele está contente até com o cravo, mas não tão contente assim porque esse cravo tem o sonho de caminhar. Mas ele é um cravo, uma flor, aí no canto do canteiro, e ele queria desfilar das outras flores. E aí conversar com a rosa. Então, são imaginações, né, que a gente pode, dentro da ficção, criar para as crianças levarem o seu lado imaginativo para outros campos. E é muita criatividade.